Olá, como eu prometi, nós estamos refletindo com a Ana Mi sobre essas questões do adoecimento, da humanização, do tratamento, dos relacionamentos e tal. E nesse mesmo livro, o segundo livro dela, Vida Inteira, ela tem um capítulo curtinho, de 1,5 páginas, que ela chama de A Grande Chance. E ela propõe um combinado. Um combinado que ela faz com pacientes, com médicos e residentes, com familiares, com visitas, com convênios. Então eu vou dividir para que a gente possa, de fato, refletir e se aprofundar. Eu escolhi, então, os trechos em que ela se dirige primeiro aos pacientes. E ela fala assim: paciente, não seja mal educado com quem só quer ajudar. Residente também é médico e vai te dar uma atenção danada, porque ele precisa aprender. Isso se refere ao fato de que alguns pacientes reagem muito mal quando pedem a presença do médico e chega um residente. Então, assim, não é médico, eu não quero ser atendido por um residente. E às vezes, muitas vezes, acontece isso aqui que a Ana me fala. Ele precisa aprender, então ele vai ter ouvidos muito mais atentos, ele vai ter um pensamento muito mais aberto, porque ele não está treinado a só ver uma coisa numa direção, né? Ele está aberto, ele está mais aberto. Ele precisa, além de tudo, se reportar ao preceptor dele, né, ao chefe dele, e refletir sobre aquilo. E muitas vezes ele é mal recebido pelo paciente. Tudo bem, a gente entende que o paciente fique inseguro, mas nada justifica tratar mal alguém que foi te ajudar. Até porque a gente espera que haja uma troca. E se você não se dispõe, ou se você oferece pedras para troca, na hora da volta, talvez você também receba pedras, né? Em outro ponto, a Ana Mi fala: paciente, não ache que médico é obrigado a prescrever tratamento que não faz sentido para o seu caso. A gente vê, eu vivi particularmente essa situação. Uma pessoa muito querida tinha um diagnóstico de câncer, fez uma cirurgia e a proposta da equipe era fazer o segmento com radioterapia. E aí alguém da família, toda vez que me encontrava, falava assim: os médicos falaram que vão fazer só radioterapia, mas eu não vou aceitar. Eu vou exigir que faça quimioterapia, porque se não fizer quimioterapia, daqui 1 ano e meio a doença volta, porque eu já li tudo sobre esse tema. Impossível, em 15 dias, que era, né, foi o tempo que separou a descoberta da cirurgia, né, que em 15 dias a pessoa tenha esgotado o tema câncer no cérebro. E com que autoridade ela prescreve a quimioterapia? Só que eu estava profundamente envolvida nessa situação. Então, cada vez que ela me encontrava, que ela falava isso, eu ia lá no fundo. E eu precisava de um tempo comigo, de reflexão, de trazer a minha consciência, o meu conhecimento teórico e técnico para dizer: não é assim, não é assim, não se preocupe, essa pessoa não tem autoridade para falar o que ela fala. E aí, depois de um tempo, eu passei a me esquivar desta pessoa, porque eu não queria toda vez passar por aquele sofrimento, por aquela angústia, por aquele medo. Por quê? Pode ser o médico, pode ser a psicóloga com 30 anos de experiência, com 35, que era o que eu tinha na época. Pode ser a pessoa mais espiritualizada do mundo,
quando envolve uma doença tão grave quanto o câncer, que é também o diagnóstico da Ana-Mi, em alguém que a gente ama, a gente é ser humano. A gente tem medo, a gente tem angústia, a gente sofre, graças a Deus, porque é isso que nos faz ser capazes de humanizar a nossa relação quando a pessoa que a gente está cuidando, acompanhando, não é da nossa família, não é do nosso círculo de amizade, não é do nosso afeto, não é? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a Ana me fala aos pacientes: paciente, não saia da consulta com dúvida. O paciente, quanto mais humilde ele é, mais vergonha ele tem de perguntar, porque ele acha que ele precisava saber. Não precisava, não é obrigado, mas pode saber se ele perguntar. Então, se tem uma palavra que ele não entende, pergunte. Primeiro, não vá sozinho à consulta. Leve alguém e, de preferência, alguém que tenha mais facilidade que você para compreender e perguntar. E alguém que te conheça, para entender os seus olhares, para entender as suas expressões e interagir com você e com o médico. E você vai argumentar: tem médico que não gosta. Paciência, tem sim, mas você tem o direito, então exerça o seu direito. Faça perguntas. Existem, e hoje todo mundo tem acesso à internet, existem páginas que têm roteiros para consultas. Eu mesma já fiz essa pesquisa, fiz um roteiro para consulta de um casal idoso, amigos da família, que eu acompanhei numa consulta ao psiquiatra geriatra. Então, fiz um caderninho com todas as perguntas, né, com todas as coisas, anotei tudo que eles deveriam levar para o médico e anotei as perguntas que eles deveriam fazer. E fui com eles à consulta, mas eu queria interferir o mínimo possível. Então, existem esses roteiros. O que você precisa saber? O que você precisa perguntar? Caso você não tenha facilidade de achar isso na internet, se você está num tratamento, normalmente na sala de espera, você encontra pessoas em estágios diferentes do seu tratamento. Converse, pergunte o que é importante você saber, o que você precisa e o que você não deve fazer. Né? Desde assim, vai tomar esse remédio, tal, qual é o efeito esperado? O que pode ter de efeito colateral que não tem importância? O que vai me fazer entrar em contato com o senhor, com a senhora, se acontecer? Né? O paciente de câncer, paciente em quimioterapia, se tiver febre, corre. Tá, mas e se não é um paciente em quimioterapia, e se não é febre, mas se é outro sintoma qualquer? Por quê? Cada um de nós responde de uma forma ao tratamento, ao medicamento. Eu tenho N alergias e vai passando o tempo, eu vou descobrindo alergias a outros medicamentos que eu não sabia porque nunca tinha usado, mas aí eu uso e descubro que eu sou alérgica. Então eu preciso perguntar: qual o melhor horário para tomar esse remédio? Alimentar antes ou não alimentar antes? Porque alguns remédios você não deve comer, outros você precisa comer. Tenho que evitar alguma coisa? Devo fazer alguma coisa? O que eu posso sentir e que não tem importância? E o que, se eu sentir, eu preciso procurar ajuda? São perguntas que o paciente deve fazer para o bem do tratamento. O médico que não gosta que você faça perguntas, infelizmente ele está se atrapalhando, porque aí, se você não sabe o que fazer, ou você não faz, ou você faz alguma coisa que não deve e vai dar mais trabalho para ele. Então, para a própria segurança e tranquilidade dele, ele deveria estimular você a fazer perguntas, não é? Paciente, saiba que profissionais da saúde também dormem,
comem e têm vida social. Então, a gente às vezes, quando é com a gente quer uma dedicação exclusiva, intensiva e absoluta do médico. Claro que seria ótimo, mas não é possível, porque até para ele conseguir ter qualidade no atendimento que ele faz, ele precisa descansar, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa dar atenção à família dele, porque é lá que ele se reabastece para ele ser um ser humano com você, quando ele cuida de você, quando ele trata você. Então ele precisa desse tempo. Se a situação é muito grave, então ele provavelmente tem na equipe uma segunda opção para você entrar em contato. Use a segunda opção. E tenha paciência. E eu sei o quanto é difícil ter paciência, esperar pacientemente uma resposta do médico quando você está angustiado. Mas, infelizmente, o médico é um ser humano. E quanto mais humano ele é, mais ele tem necessidade de agir, de viver como um ser humano. Então, ele tem limite. E a última fala dela para o paciente é: doutor, obrigada por cuidar de mim. E aí é o reconhecimento de que você está sendo cuidado e quem cuida também merece o seu afeto, a sua gratidão, o seu reconhecimento. Então, esses são os, entre aspas, conselhos da Ana-Mi para os pacientes. No próximo vídeo, a gente vai falar para a equipe, para os médicos.